Bom dia. Gente, então o que a gente vai fazer hoje é o seguinte. A gente vai seguir nessa nossa toada, nessa nossa prática de autonomia, nessa nossa identificação dos sinais do corpo. E o que eu quero dizer com isso? Na terça-feira, então, a gente fez uma prática com apenas 3 posturas, né? Onde eu falei para vocês, se a postura é confortável, fique mais tempo. Se a postura é desconfortável, repita mais vezes, né? Então a gente vai ter um tempo para a postura, isso na terça-feira. Vamos ter um tempo razoavelmente longo para uma determinada postura. E você, então, se for confortável, fica. Vai ficando. A hora que você sentir que algo se perde, né? Que o asana como conceito se perde, é hora de voltar da postura. E aí você dá um tempo e pode repetir, né? Para algumas pessoas isso leva mais tempo, né? Então você consegue ficar mais tempo numa postura confortavelmente. Para outras pessoas isso se perde mais rápido e aí precisa voltar, se recuperar e pode repetir, e aí isso pode ser repetido várias vezes. Bom, o que é então isso que a gente fica procurando observar se perde ou se sustenta, né? São os aspectos, os atributos que nos fazem estar exatamente em estado de asana, tá? É o estado de asana. O que é o estado de asana? É quando a gente identifica no nosso próprio corpo estabilidade, firmeza, leveza, conforto, né? Tudo isso simultaneamente, e que a gente é tomado pela postura, tomado pelo corpo, da cabeça aos pés. Sabe quando alguma coisa te toma da cabeça aos pés e que não há espaço para o pensamento, não há espaço para ficar vagando no pensamento? Esse é o estado. Quando alguma coisa te toma da cabeça aos pés e você se encontra numa postura e a sua atenção ela é roubada para o corpo. Não há espaço, não há possibilidade de planejamentos, de pensamentos, de memórias, de lembranças. Isso tudo se apaga por um instante. Você se entrega naquele momento para aquela sensação, tá? Para isso a gente precisa ir se orientando pela sensação do corpo. A gente não pode ir se orientando simplesmente por uma imagem, simplesmente por um aspecto racional, simplesmente por um conhecimento intelectual de saber que uma postura se faz de determinada forma. Então eu repito porque eu sei que é assim, porque está no livro, mas isso nos vale pouco, né? E é importante também, mas nos vale pouco. Vale mais quando a gente se orienta pela sensação na postura, né? Orientar-se pela sensação na postura permite micromovimentos, permite ajustes, permite encaixes. Não são movimentos aleatórios, são movimentos muito precisos e direcionados que não vêm do intelecto, tá? Não vêm do intelecto. Perceba isso, perceba que são movimentos que brotam espontaneamente de uma inteligência subconsciente do corpo. Para quem quer ouvir mais sobre isso, eu falei bastante e foi muito gostosa uma live que eu fiz ontem com a Carla Oda. Tá no Instagram dela, eu vou colocar no meu também, no meu YouTube. Por enquanto tá só no Instagram dela, carla.oda. Vejam lá, tá nos meus stories também, eu divulguei. Foi um papo quase inteiro sobre isso, o que é esse estado de sutileza que a gente encontra na postura. Queridos, vamos lá para a nossa proposta de hoje. Então a proposta de hoje é que a gente possa seguir com alguma coisa parecida, mas numa outra dinâmica. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da primeira postura que a gente vai começar a fazer. A postura de meditação. A postura de meditação, ela vai ser aprimorada através de algo chamado Yoga Mudra, né? O que é Yoga Mudra? A flexão do tronco à frente, tá? Então, como vai ser a dinâmica? Você se coloca na postura de meditação. Quando você percebe que começa a haver uma necessidade de um alongamento da musculatura das costas, quando você começa a perceber que os arranjos do corpo já começam a se enfraquecer, você faz o Yoga Mudra. Sustenta um tempo,
e depois você volta. Observa os efeitos dessa postura, né, do Yoga Mudra, do alongamento, na postura de meditação. Quando você começa a perceber que esses efeitos se perdem, né, eles duram um tempo, eles ficam na memória do corpo por um tempo, eles vão se perdendo. Aí você faz de novo e volta, tá? E você vai fazer isso no seu tempo, com a quantidade de vezes que você achar que deve. Cada vez que você for percebendo que perde o efeito, você faz de novo e volta, tá? Depois a gente vai fazer isso a partir de uma outra postura, a partir de Dandasana, com as pernas estendidas à frente e as costas retas, é mais difícil. E aí a gente vai para Paschimottanasana, na pinça. E aí, na pinça, você alonga essa cadeia posterior. Quando volta para Dandasana, alguma coisa se preserva e você consegue ficar um pouco melhor ali. Quando se perde, ou quando começa a se dissipar, você vai e faz de novo. Paschimottanasana na pinça. E aí volta. Observa assim Dandasana. Tá? Então a gente vai observar os efeitos dessas flexões do tronco nas nossas posturas eretas. Tá? Esse é o nosso objetivo, pelo menos dessa primeira parte da prática. Tá bom? E depois eu vou dizendo o resto e vou dizendo tudo de novo, passo a passo. Mas é para que vocês entendam a proposta e a dinâmica da nossa prática de hoje. Muito bem, feliz que pessoas assistiram e eu queria muito mesmo que vocês pudessem assistir essa live, porque ela traz muitos esclarecimentos a respeito do que a gente tem feito, tá bom? Então vamos nos colocando na nossa postura de meditação. Já se pode perceber quando vem pelo lado da razão, pelo lado da lógica, pelo lado do intelecto, pelo lado do ego, né? Quando essas falas internas vêm por esse lado. Se os movimentos, se os ajustes, né, vêm por esse lado. E começa a perceber quando os arranjos espontâneos do corpo, eles vêm por uma outra via, por uma via subconsciente. Movimentos não comandados, não controlados, são micromovimentos, são pequenos ajustes. Perceba se a postura de meditação ela pode encontrar a imobilidade em alguns momentos. Imóvel. Onde até mesmo esses arranjos espontâneos param por alguns instantes, não porque você, através daquela outra voz racional, lógica, comandou que eles parassem, não. Em alguns momentos eles param porque o corpo encontrou a sua posição de estabilidade, de conforto. Eventualmente eles voltam e aí você vai observando essa alternância entre imobilidade e arranjos espontâneos. Lentamente, bem devagar, acompanhando cada passo, cada etapa, vá apoiando as mãos no chão à frente dos pés, caminhando com as mãos à frente, flexionando o tronco, até que você vai aproximando a testa do chão, mesmo que fique muito longe, né? E se fica longe, cria adaptações, apoia os cotovelos, você pode apoiar a testa nas mãos,
Você pode fazer, né, colocar uma mão sobre a outra e apoiar a testa. Tá? Crie situações onde você possa permanecer confortavelmente. Você deixa o corpo ir se soltando cada vez mais. É necessário uma permanência para que a gente possa se dar conta de onde há tensão e onde a gente pode ir relaxando cada vez um pouco mais. Permita os arranjos espontâneos do corpo, micromovimentos. Volte bem devagar também, ajudando a empurrar o chão com as mãos, voltando a coluna de baixo até em cima. A cabeça é a última parte que sobe e se ajusta. E aí observe esses efeitos que eu fui descrevendo. Observe o que fica na memória do corpo, na sua postura de meditação, após ter feito Yoga Mudra. Observe a modificação do tônus e a possibilidade de permanecer firmemente ereto, com leveza, com elegância, com seriedade, uma postura de meditação. Perceba que, após um tempo, esses efeitos se dissipam um pouco. E aí você, no seu tempo, na sua observação, a partir dos comandos do seu corpo, não da razão, não da mente, não do intelecto, não do ego, mas do corpo, aquilo que você sente a partir do corpo. A cada vez que você sentir que deve recuperar um aspecto de mais estabilidade, de mais conforto na postura de meditação, você vai para o Yoga Mudra mais uma vez.
Não se perca do seu objetivo. Você se orienta pelas sensações. Se coloca no corpo, dos pés à cabeça. Com esse tom de interesse, de curiosidade, de quem explora alguma coisa muito preciosa, que são as nossas sensações internas. Vai observando a sua respiração como fica. E esse tônus do corpo. Pressa, no seu tempo, sem movimentos aleatórios, sem movimentos desnecessários. Vamos passando a Dandasana, a postura do bastão, estendendo as pernas à frente. E
você já sabe, se precisar, pode manter os joelhos um pouco flexionados, né? Porque a gente prioriza a posição da coluna. Vai deixando as pernas estendidas ou flexionadas. Se precisar, você pode apoiar também as mãos no chão, não como quem larga o peso do corpo e solta, mas como quem pega uma orientação. E aí vai procurando se estabelecer nessa postura com as costas retas. Observe-se um instante em Dandasana. Para algumas pessoas é muito confortável, mas para a maioria das pessoas há uma certa tendência de cair para trás, de arredondar as costas, e você não deixa. Então é uma postura que exige um certo esforço, um tônus adicional. E observe isso. Mantenha-se alto na região lombar, topo da cabeça em direção ao teto. E a partir daí vá construindo Paschimottanasana, a postura da pinça. Flexionando o tronco à frente, as mãos seguram onde alcançam. Permita ao corpo fazer esses arranjos espontâneos, que não são movimentos aleatórios, comandados racionalmente, mas são movimentos que o próprio subconsciente corporal faz. Uma inteligência do corpo. Até que se possa, em algum momento, encontrar instantes de imobilidade. E você vai se ajustando da base até o topo da cabeça, se observando mais um instante em Dandasana. Como é manter Dandasana agora? Será que por alguns instantes o corpo guarda uma memória do que acabou de ser feito, um rearranjo do tônus, onde é mais fácil permanecer em Dandasana por algum tempo? E é possível, ou até provável, que sinta que isso se dissipa mais rapidamente do que na postura de meditação. E quando você sente que Dandasana perde os seus atributos de firmeza, de estabilidade, de leveza, de conforto, de uma sustentação elegante, aí é hora de fazer novamente Paschimottanasana, a pinça. Cada um no seu tempo, cada um ouvindo os seus próprios comandos internos.
quando você percebe que a pinça cumpriu o seu papel de trazer essa alteração do tônus, é aí que você volta de novo então para Dandasana, né? E assim você vai alternando entre uma postura e outra. Cada vez que você vai sustentando, mantendo, voltando, né? Cada vez que você vai se dando o tempo de entrar na postura, veja se pode ir reduzindo o excesso de esforço, sempre nessa busca pelo tônus essencial, preciso, onde não há nem excesso nem falta. O excesso traz rigidez, a falta traz um certo torpor,
tônus ele deve ser preciso. No seu tempo, sem pressa, na hora que sentir que dá. Vamos mudando de postura, passando a Bhadrasana. Bhadrasana você vai unindo a planta dos pés, deixando os calcanhares próximos ao quadril, as mãos seguram nos pés ou nos tornozelos, as costas ficam retas, tá? Vou fazer de lado assim para mostrar que não deve ter a sensação de que em Bhadrasana as costas se arredondam assim para trás, se curvam. Não. Encaixe, costas retas. Mesmo que para isso os joelhos fiquem um pouquinho para o alto, mesmo que para isso os pés tenham que ficar um pouquinho mais distantes, né? Mas você vai sustentando as costas retas. E observe-se em Bhadrasana. Procure se manter alto na região lombar. Aproximando o topo da cabeça lá do teto. Há uma firmeza que vem da base, firmeza que vem da região do assoalho pélvico. Uma firmeza que passa pela região anal, passa pela região do baixo abdômen. Tudo isso te projetando para cima. A postura se constrói da base ao topo. Sustentada pela base, leve no topo. E no momento onde esses músculos das costas, onde esses encaixes ao longo do eixo da coluna pedem um pouco mais de alongamento, pedem mobilidade, vamos fazendo a flexão do tronco à frente, como quem quer levar a testa em direção aos pés ou em direção ao chão à frente dos pés. Algumas pessoas têm bastante facilidade com isso, aproveitem. Outras, como eu, nem tanto. Significa que precisa treinar bastante isso. As mãos ajudam a puxar o tronco à frente e vai se acomodando. Pode aproximar também o queixo do peito. Volte para Bhadrasana. Veja como é manter Bhadrasana agora. Os efeitos da flexão se preservam de alguma forma no tônus. E você desfruta desses momentos iniciais. E a partir do momento que sentir que isso vai se dissipando e o corpo te convida a fazer mais uma flexão, você faz. Mas não porque você acha que deve,
não porque você acha que é o certo, mas porque sente que o corpo pede. Os atributos de estabilidade, firmeza, leveza de Bhadrasana, eles vão se perdendo. E se um desses se perde, o estado de asana todo ele se dissolve. E aí é hora de fazer de novo mais uma flexão. E você vai vendo isso no seu tempo. Há certas coisas que apenas a permanência nos ensina. Apenas a permanência nos traz. É importante permitir entregar o corpo na permanência. Vamos desfazendo o Bhadrasana e após uma sustentação de 3 posturas meditativas e de 3 posturas de flexão do tronco à frente, faremos uma torção e a gente vai observar os efeitos dessa torção. Então, você escolhe como gosta de fazer a torção. Você pode flexionar a perna esquerda, né?
Flexionar, passar o peito do pé para o outro lado. Apoiar a planta do pé direito ao lado oposto do joelho esquerdo. Ou você pode fazer isso com a perna estendida mesmo. Você decide como quer cruzar, tá? Uma perna sobre a outra. Decida a forma como você quer torcer, como você gosta mais de torcer. E torça com as costas retas. Mantenha o eixo. Esse eixo da coluna que você veio construindo ao longo da prática inteira, preserve agora enquanto torce. E sinta esse eixo em torção. Volte. Torcemos para o outro lado. Volte então para a sua postura de meditação. Aquela do início. Observe os efeitos da prática realizada até agora. Observe essa memória corporal, esse tônus que permanece impregnado ao corpo. Perceba ocasionalmente a existência desses arranjos espontâneos do corpo, micromovimentos, que não passam pela via da razão. E sinta-se na postura. Quanto tempo leva para tomar consciência do corpo inteiro simultaneamente? Esteja na postura dos pés à cabeça. Cabeça aos pés, nada escapa.
Se permita ser tomado pela postura por alguns instantes. Comece a observar o tônus do corpo em relação à respiração. Relação desse tônus corporal com a respiração. Como sente a sua respiração agora? Aqueles que quiserem permanecer nas suas práticas, fiquem à vontade. Eu sempre passo do tempo nessas práticas, porque é difícil manter. Então depois me contem. De novo, mais uma prática com pouquíssimas posturas, onde a gente foi tomando consciência, parte por parte, né, do efeito da flexão na sustentação de uma postura meditativa. Como isso interfere, como esse tônus se sustenta, se preserva, é guardado na memória do corpo, se perde, se dissipa, busca de novo, né? E assim vai sendo a nossa prática, tá bom? Para que a gente possa ir tomando cada vez mais propriedade de sentir o que é estar num estado de asana, muito mais do que fazer simplesmente uma postura achando que isso já nos coloca no asana, mas não, o asana vai muito além disso. Então me contem como tem sido, tá? Essas experiências, essas práticas, as descobertas. Recomendo que vejam a live da Carla Oda, onde eu falei muito sobre isso, inclusive sobre o significado dos micromovimentos, que tá alguém me perguntando aqui, tá bom? Peço também que as pessoas novas deem notícias, aqueles que já vêm praticando há um tempo, né? Se puderem me ajudar nas divulgações também das aulas, compartilhando com as pessoas que podem se beneficiar disso ou que podem, né, conhecer essas práticas que vocês queiram indicar. Então também me ajuda nessa divulgação para que a gente possa ir tendo cada vez mais pessoas, né, em torno de uma prática sensível, em torno de uma prática consciente. Muito bom, queridos. Bem-vindos aos novatos. Me contem. Tá bom? Ótimo dia, bom fim de semana. Lembrando que segunda-feira agora eu tenho uma aula aberta pelo perfil do Hopu Yoga, tá? Eu vou divulgando Hopu Yoga, aula segunda-feira às 10 da manhã, uma live aberta também para quem quiser, tá? Antes da terça tem mais uma opção na segunda-feira de manhã.
Beijos para quem eu vejo nas turmas do Zoom. Até amanhã ou até segunda. E nos vemos. Bom dia.